Alô galera, aqui é o professor Anderson do portal 6 Seguidores, dando seguimento à matéria do primeiro ano do ensino médio. Vamos falar da contra-reforma religiosa. O Império Contra-Ataca. Por que eu falo Império Contra-Ataca? Na reforma religiosa vimos claramente que a Igreja Católica perdeu poder e influência. Muitos dos seus fiéis se tornaram protestantes, ou seja, foram para outras religiões que contestavam muitos dogmas e muitos dizeres da Igreja do momento. Uma outra coisa importante que nós precisamos que seja claro para vocês, meus alunos, é que toda igreja ela busca o poder, seja o poder econômico, porque quanto mais fiéis você tem, mais dinheiro você arrecada, mais poder político, porque quanto mais fiéis você tem, mais você tem condição de interferir em determinados aspectos da sociedade. Então a Igreja Católica, com a reforma protestante, acabou perdendo muitos fiéis e perdeu um pouco do seu poder e um pouco da sua influência. Em 1534, o rei inglês, e aí a perguntinha para o pessoal do primeiro ano, que rei foi esse? Esse rei decretou o ato de supremacia, era o rei da Inglaterra. E ele deu a desculpa de que queria se separar do primeiro casamento e realizar o seu segundo casamento. A Igreja Católica não permitiu. Segundo os dogmas da igreja, você não pode simplesmente se separar, como a gente faz, por exemplo, no registro civil, que a gente realiza separação e casa de novo. Naquela época isso não era possível, você simplesmente casar de novo. Isso aí, para os dogmas da igreja, isso não era permitido. Com isso, esse rei da Inglaterra, ele tem todo o argumento para simplesmente romper com a igreja. Na verdade, a desculpa era esse ato de supremacia faz com que ele tenha mais poder e mais influência dentro da Inglaterra. A partir do momento que ele expropria esses bens da igreja, ele fica mais rico, ele reforça a monarquia absolutista e automaticamente a igreja ela se sente mal com isso, excomunga esse rei e de alguma forma a Igreja Católica sofre um outro baque num reino importante que era o reino da Inglaterra. Então já tinha tomado a primeira pancada por conta da reforma protestante, onde perdeu muitos fiéis e muito poder e muita influência, e tomou esse outro baque na Inglaterra. E aí eu digo, o Império Contra-Ataca. O que a igreja tem que fazer contra esses problemas que ela teve? Vamos fazer a reforma, a contra-reforma religiosa. Vamos falar dos principais tópicos aqui agora da contra-reforma religiosa. Primeiramente, reforçou que o latim era a língua obrigatória, declarou que o Papa era infalível, reforçou essa questão da infalibilidade do Papa, reforçou a questão do celibato, ou seja, o padre não pode ter esposa e nem filhos, reforçou que todos os sacramentos devem ser cumpridos pelos católicos, o batismo, a comunhão, deve ser tudo feito de acordo, reforçou o Tribunal de Santo Ofício, que na verdade era o tribunal que julgava todos os católicos que estavam se desviando do caminho da fé. Nós temos o Index, que era o Índice de Livros Proibidos, e olha que interessante, o Príncipe de Maquiavel era uma dessas obras proibidas. Esses livros eram literalmente colocados na fogueira, e o Tribunal de Santo Ofício, dependendo da pena que esse fiel tivesse, ele também sofria penalidades e penalidades severas. O exemplo que a gente dá prático é a Joana d'Arc. A Joana d'Arc foi acusada de feitiçaria e ela foi executada na fogueira, Temos aí a imagem da Joana d'Arc. E temos também a implantação da Companhia de Jesus. Os jesuítas, eles começaram a acompanhar essas expedições que iriam principalmente ao denominado Novo Mundo, que seriam as Américas, E essas ordens religiosas, elas iam junto com os navegadores e exploradores europeus, e dali eles procuravam uma maneira de espalhar ou difundir essa fé católica nos novos territórios conquistados. Uma segunda perguntinha para os meus amiguinhos do primeiro ano. Eu quero que vocês me digam as principais ordens jesuíticas que operaram no Brasil no período do Brasil Colônia. Uma perguntinha ótima aí para vocês.
Então, com essas medidas, a Igreja Católica fez com que tentasse, né, estancar a sangria por conta da perda dos seus fiéis, fazer com que ela continuasse reforçando o seu poder, a sua influência dentro do teatro das nações europeias, enfim, de modo que ela continuasse com todo o seu poder e toda a sua influência. A Igreja Católica continua sendo muito poderosa até hoje, mas com certeza nesse período da Idade Média ela sofreu esses golpes aí, e a Contra-Reforma foi uma maneira que ela encontrou de tentar barrar esse tipo de problema que ela tinha quando começou a ter essa perda de influência, de poder econômico e até mesmo a perda de fiéis. E foi um período meio complicado na história da humanidade. Se você falasse qualquer coisa contra a Igreja Católica, esses monarcas absolutistas que estavam na Europa, eles com certeza iriam até você e você seria julgado no Tribunal do Santo Ofício. E dependendo da sua pena, você poderia ter uma morte horrível na fogueira. Ok, minha gente? Um abraço a todos e bons estudos.